Olá, meus amigos, boa noite. Aqui estamos para mais uma edição do Quarto Crescente e devo dizer-vos que o programa está a crescer não no seu tempo global, mas a crescer em conteúdos. Hoje temos realmente um elenco fabuloso para nos falar de questões que são muito interessantes. Por exemplo, vamos falar de novo de Jim Morrison e dos Doors. Temos hoje aqui o Rui Pedro Silva, que já vos vai dizer porque é que está aqui para nos falar destes mitos dos anos 60 e não só. Vamos também falar de literatura infantil com a Luísa Fortes da Cunha, que curiosamente começou a lançar estes livros já lá vão uns 6 anos e também num programa meu. Nesta altura já vai no seu 11º livro. Também boas razões para falarmos com a Luísa. Finalmente, vamos falar de stand-up comedy com o Ricardo Vilão, que está aí com um show que se chama Progressive 2009. E mais não digo, para além disso, em termos musicais, quero destacar a presença da Innocence, que hoje é nossa convidada e que é muito mais do que uma cantora. Vão ver aqui um mini show da Broadway durante mais ou menos 7 ou 8 minutos. Razões mais do que suficientes para ficarem com o nosso Quarto Crescentos. Ora bem, e agora vamos... Já voltamos, naturalmente, à Teodora, não é? Mas agora vamos falar aqui com o nosso stand-up comedian. É assim que se pode definir a tua atividade? Stand-up comedian. É assim, muitas vezes as pessoas enganam-se na expressão. Chamam comediante, mas não, é comedian. Não. Comedian. É um comediante. Um comediante. Mas começaste por ser essencialmente um ator. E és sempre um ator. Sim, quer dizer, eu começo, curiosamente, no Trindade, e este ano vou ter a honra de voltar ao Trindade. Começo com uma coisa que vem no seguimento da escola e que vem no seguimento de um livro da Alice Vieira, chamada El Rei Tadinho. Pois, foi colocado... a primeira, foi exatamente a tua primeira representação no Teatro Trindade, não é? Exatamente. O Alice Vieira. Que foi colocado em cena, aliás, eu recordo-me que, inclusive, na estreia, a Alice Vieira esteve lá e foi muito emocionante, até houve pessoas que até choraram. Eu não chorei, porque também não achei que tivesse atuado assim tão mal, mas foi muito interessante e começou, de facto, por um livro também infantil. E depois fiz alguma formação na área do teatro, fiz algumas peças e larguei o teatro. Larguei o teatro para estudar outra área, marketing e comunicação. Saí do país, fui para os Estados Unidos, lá contactei com o stand-up e quando voltei há 4, 5 anos atrás, mas um bocadinho mais a sério, há 4, decidi então enverdar por esta nova forma de interpretar as coisas, porque o stand-up, não sendo bem teatro, tem muito de teatro. Há atores que dizem que stand-up não é teatro, enfim, mas... É uma forma de representação como outra qualquer. Nos Estados Unidos deves ter ido a imensas comedy stores, não é? Vi imensas coisas fantásticas, coisas também... As pessoas às vezes têm a ideia que nos Estados Unidos e que fora de Portugal só há coisas muito boas. Não, também vi coisas muito más. Também umas espeluncas com muito má representação. É verdade. Tive a ocasião de ver várias em Los Angeles, em Hollywood. Ora bem, nós vamos voltar naturalmente também ainda à stand-up comedy, porque o Ricardo Vilão ainda nem me disse uma coisa que eu quero saber, é como é que nasce um comediante, particularmente no ambiente caseiro. Ricardo, vamos continuar a falar do stand-up comedy e este Progressive 2009 que vai estrear dentro de poucos dias, não é? Dentro de poucos dias. Começa a 29 de janeiro. Onde? No Teatro da Trindade. Exatamente. É um retorno às origens? Um retorno às origens, uma série de anos depois. E vai ser às quintas, sextas e sábados, até 21 de fevereiro. Estás sozinho em cena? Estou sozinho em cena. Durante quantas horas? Depende. Depende. Porque é o público que vai determinar Uma isso. das características da stand-up é que tem muito a ver com os imprevistos com o público. E há espetáculos que descambam de uma maneira que nunca mais... que o tempo ultrapassa largamente. Pois, e já que fizeram despesa com o bilhete, vamos continuando, não é? Exato. Mas a partida vai ter 1 hora e qualquer coisa. 1 hora e qualquer coisa. É um conceito largo. E, portanto, veremos. Uma outra questão que eu te queria pôr, que é o seguinte. Em casa costumas sempre ter engraçadinho? Nem por isso, porque é uma coisa... Tua mãe, por exemplo. Qual é a opinião que a tua mãe tem sobre ti? Acha que tu tens muita graça? Ou... A minha mãe, por acaso, gosta. A minha mãe, no início, não gostava muito, porque a minha mãe queria que eu tivesse um emprego à séria. E então sempre me disse que eu tinha que arranjar um emprego seguro, como o nosso vizinho de baixo. Ela, por acaso, não sabe que o nosso vizinho de baixo é stripper. Porque eu nunca lhe disse. Porque ele, pronto, de facto, é uma pessoa que... Agora, a minha mãe, no início, não achava muita piada a esta história. E eu lembro quando lhe disse que tomei a decisão de investir na stand-up comedy, numa carreira de stand-up comedy, ela diz-me aquilo que me diz sempre quando estás chateado. E acho que as mães dizem todas isto. E disse, olha para mim e disse, Ricardo Manuel. O que significa que está chateado e que não quer, não é? Tratam sempre pelos 2 primeiros nomes, que é um fenómeno que acontece nas mães. E então não quis.
Eu entretanto, comecei a levá-lo aos espetáculos e devo dizer que neste momento é uma das minhas maiores fãs. Inclusive, aconteceu um fenómeno interessante. A minha mãe é de uma geração que não é a geração da internet e ela não conseguia ir à internet. E por causa de mim, porque eu entretanto tenho um site que acaba por ser o meu ponto de contacto. Este é também o meu ponto para eu poder falar dele. Eu tenho um site que é www.ricardovilan.com, que ela acabou por começar a trabalhar na internet e a perceber a internet para poder ir ao meu site e para perceber quais são as novidades. Portanto, conquistaste a mãe para a internet através através da stand-up comedy. E conquistei para a stand-up porque era uma coisa que eu queria, que quando fizesse algo, e sempre pensei nisto, quero que seja algo que a minha mãe consiga ver. Isso para mim era importante. E ela consegue ver? Ela diz-me que sim, não sei. Agora, o facto de ser filho dela também ajuda um bocadinho. As mães são umas queridas. São umas queridas. Vais um dia ter um programa de stand-up comedy na televisão? Ele já se Não riu. sei. A televisão é que sabe. Não sei. Não sabes. Mas era giro. Bom, estamos a terminar o nosso programa. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana. Muito obrigado.